Já pôs? Já. Vamos procurar iniciar um vídeo. Legal. Quer sentar lá, professor? Quer. Como é que tá aí? Olá, pessoal. Não sei se congelou. Congelou? Você ainda não apareceu aqui. Não. Ah, sim. Foi? Agora é que Tá. chega depois, né? Tá ótimo. Esperar das 7 horas? Pode ser, pode ser. No meu são 19h02. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou esperar entrar mais pessoas, né? A gente combinou 7 horas, já devem ser o quê? 7h02. Tá conseguindo ver a tela? Tô. Tá. Se alguém não estiver conseguindo me ouvir, também pode falar. Eu tô sem o fonezinho, mas qualquer coisa a gente dá um jeito e põe. Mas hoje a gente vai falar desse método, que é o Getting Things Done, e principalmente nesse início de uma iniciativa aqui do Itaporã, que é o Turbinão da Quarentena. Então a ideia é que toda terça, além da meditação na quarta-feira, na terça-feira vai ter uma tertúlia com algum tema cultural, pode ser como um método, como esse que a gente vai falar hoje, mas também pode ser alguma coisa mais lúdico, mais de literatura, mais de cultura. E na quinta-feira sempre tem o Conhecimento em Foco, que vai ser dado pela Beatriz Momesso, uma historiadora, e nessa quinta-feira vai ser sobre Inquisição, a Inquisição desnudada. Então é um tema que a Bia estudou bastante e eu pelo menos estou animada para assistir. Tá ótimo. Beleza. Eu vou começar então, não sei se o pessoal aí já está pronto, eu falei um pouquinho mais cedo para pegar papel e caneta que a gente vai fazer um exercício aqui. Hoje então a gente está em casa, né? Esse é o primeiro ponto, a gente está na quarentena. E o que tem na quarentena? A gente está em casa, tá com tempo, a gente está fazendo as mesmas coisas, para quem trabalha, né? Tem um novo modo de trabalhar, pelo menos eu trabalhava em lugar físico e agora eu estou fazendo home office. Então a gente tem que se adaptar, tem as incertezas do que vai acontecer, né? E a expectativa do que vem depois da quarentena, né? O que fazer nessa quarentena até para aproveitar. Por quê? Você pode ver essa situação como uma crise, porque de fato a gente está numa crise da saúde, enfim, não quero entrar em política, mas também é um tópico de muita discussão. Então a gente pode ver a situação agora como uma situação de crise. Mas a gente também pode ver a situação como uma situação de oportunidade. Então, é muito legal transformar a crise em oportunidade. De que forma a gente pode usar a quarentena para aproveitar, seja para crescimento pessoal, seja até para melhorar o ambiente do nosso trabalho, as pessoas com quem a gente trabalha. Então, é por isso que a gente pensou, né, nesse tema específico, que é a oportunidade de reorganizar a vida. Então, seja porque a nossa vida está meio em caos e tal, mas também para poder ter essa oportunidade de desenvolver novos projetos. Já que a gente está aprendendo a fazer tanta coisa na quarentena, é uma oportunidade também para botar em prática. Por exemplo, todo mundo no Zoom. Vamos usar o Zoom para algum projeto, então. Então, os mesmos elementos que aparentavam ser uma crise também são uma oportunidade. Então, a gente está em casa, isso é uma oportunidade de fazer bastante coisa. A gente tem tempo, por mais que seja um tempo de estudo e de trabalho, tem um tempo extra, então também é uma oportunidade. A gente está com as mesmas coisas em casa, a gente pode fazer alguma coisa com essas mesmas coisas. As incertezas, as expectativas também nos movem para algo positivo. Então, o GTD, primeiro, né, eu queria falar que isso é um método que está no livro, que é esse aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, provavelmente sim, que é do David Allen. E ele criou esse método para altos executivos, de altos executivos a pessoas normais poderem gerenciar a vida. E no meio dessa oportunidade da quarentena, eu prefiro chamar assim como uma oportunidade, a gente hoje então vai mostrar alguns princípios desse método para poder aplicar na vida. Mas uma coisa eu já digo de antemão, não é um manual, não é umas regras que você vai seguir de cabo a rabo. Aliás, eu até recomendo a compra do livro,
A Amazon está entregando muito rápido, fazendo propaganda aqui. Você pode ler o livro, aplicar tudo bonitinho, mas uma coisa que algumas pessoas pecam quando pensam em organização é que as pessoas acham que existe uma receita. Só que cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um temperamento, uma personalidade, tem um tipo de trabalho. Então também o modo de organizar a sua vida tem que estar adequado à pessoa que você é. Então é por isso que a gente vai tratar aqui de princípios, tá? São alguns princípios e aí vocês aplicam como vocês querem na vida de vocês. Mas uma coisa é comum a todo mundo, que são alguns problemas de organização que não necessariamente por você ser uma pessoa organizada você não tem. Por exemplo, muita informação. Nós estamos num contexto de muita informação, é muito dado, então a nossa mente sempre está ocupada. Sempre tem alguma informação a mais na nossa vida, a gente tem que lidar com isso. Outro problema, às vezes... Desativar os comentários? No momento não. Gente, eu vou deixar com comentário depois, se vocês quiserem ir perguntando. Eu vou deixar no final uma parte só para perguntas se der tempo. Ou então, se não der tempo, eu vou botar uma caixinha de perguntas para vocês fazerem, tá bom? Segundo problema, às vezes a gente quer resolver pendências, mas na hora errada. Resolver problema é bom? É bom, mas na hora certa. Então, muitos problemas também vêm dessa questão da ordem de prioridades, que a gente não consegue estabelecer. O terceiro problema que é comum a todo mundo, a gente perde as referências. Então, sei lá, eu ouço uma música que eu gosto, aí tipo, ai, como é que era o nome mesmo daquela música que eu ouvi hoje de manhã, às 10 horas da manhã? Às vezes uma pessoa me fala, ai, olha essa frase de não sei quem, e aí eu perco, e às vezes essa frase poderia ser o nome de um projeto. Enfim, a gente perde as referências às vezes porque a gente não anota. E por fim, é que a gente também tem muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Graças a Deus, a gente tem muita ideia, muito projeto para fazer. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade de gerenciar diferentes projetos ao mesmo tempo, porque a nossa vida não é só uma coisa. A nossa vida não é só o trabalho. Então, às vezes a gente tem um projeto que é do trabalho, às vezes tem um projeto que é com as amigas. Projeto, eu digo assim, sei lá, uma iniciativa, entendeu? Então, a gente também tem a dificuldade. Isso vai desde a pessoa organizada até a pessoa que está com tudo ao ar, entendeu? Então, o GTD é um sistema que ele inclui hábitos e ferramentas. Isso é muito importante de falar. Por quê? Hábito é uma coisa que você vai aprendendo a fazer com o tempo e provavelmente repetitivamente, né, várias vezes, então uma coisa que você vai fazer no dia a dia, mas você tem que adequar esse hábito a uma ferramenta correta. Adianta ser uma pessoa que eu anoto tudo? Se eu anoto tudo em post-it, será que no meu trabalho eu vou ter o post-it que eu anotei a frase que alguém me falou para dar o nome do projeto? Então, o GTD, ele congrega hábitos e ferramentas, tá? E qual é o resumo do GTD? Tipo assim, posso resumir o GTD nesse slide, que é o quê? Com o GTD, você aprende a capturar todo tipo de informação, todas as coisas, num sistema que é lógico, mas que está fora da sua cabeça, tá? Então, você vai reservar o espaço para guardar essa informação, mas fora da sua cabeça. E é por isso que ele não vai ser inseguro, muito pelo contrário, ele vai ser um sistema estável. Segundo ponto, com o GTD, você se educa para tomar decisões inteligentes sobre os seus projetos e todos os dados que chegam até você para as ações serem feitas no devido momento. Lembra o problema de poder resolver problema, mas na hora errada? Então, o GTD ensina a resolver e a fazer aquela ação, mas no devido momento. O terceiro ponto, que é muito do GTD também, é que você aprende a organizar esse conteúdo todo e decidir qual o nível de comprometimento que você quer ter com aquele projeto ou com aquela ação. Então, ele exige uma reflexão sobre os dados num primeiro momento, mas para quê? Para liberar a sua cabeça. Sua cabeça não tem que estar com um monte de dado. Tudo bem, a gente tem a memória para armazenar, mas há muitos tipos de informação que não necessariamente precisam estar na nossa memória em um primeiro momento. Então, você tem que deixar a sua mente como uma água, digamos assim, livre para poder ter espaço para poder pensar novas coisas. Então, ter
essa sensação de que, cara, eu tô com as informações sob controle, então eu tô pronta para fazer uma coisa, eu tenho a capacidade de poder lidar com essa informação toda. Então, para começar, eu tinha botado para vocês pegarem papel e caneta. Eu vou dar um primeiro exercício. Vai ser um pouco participativo, mas vocês vão entender. O primeiro exercício é o seguinte. Pega aí o papel e a caneta. Você vai anotar um projeto, alguma coisa que está te preocupando agora. Algum problema, alguma situação que está te ocupando na cabeça. Por exemplo, para quem está na escola, tem prova de física na semana que vem. É um problema. Online. Ensino à distância. Você que é uma estudante de direito, tem a OAB, é uma coisa que está te preocupando. Ou você que é uma jovem profissional, uma mudança de apartamento, uma coisa que... Sabe aquela coisa que fica na nossa cabeça e fica querendo resolver, mas você não sabe como? Essa coisa anota no papel. Segunda etapa. Dessa coisa que está te preocupando, você vai escrever em uma única frase o que precisa acontecer para esse projeto se tornar concluído, como resolvido. Por exemplo, no caso da prova de física, qual é a frase? Tirar 8 na prova de física. Na OAB, estar com a carteira da OAB em dezembro. Da mudança. Estar na nova casa em agosto com tudo arrumado. Então escreve uma frase que é como se fosse o resultado que você mais gostaria em relação a esse projeto. Foi? E o último passo é, desse resultado e desse projeto, escreve a próxima ação física que você tem que fazer em relação a ele, para avançar. Por exemplo, na prova da OAB, vou pela prova de física, né, que é na semana que vem. Separar o material para estudar. Essa é a primeira ação física. Adianta eu pensar em resolver exercício se eu não tenho nenhum material? Então, qual é a próxima ação física? Da OAB, comprar o livro das questões da OAB. Da mudança do apartamento, separar caixa de papelão. Se você anotar a próxima ação física, eu vou dar uns 5 segundos aí. Você vai ter uma sensação de mais alívio, mais segurança. Mas nada mudou. O projeto continua na sua cabeça. A ação continua dependendo, né, de você. Mas o que ocorreu? Você teve mais clareza sobre o resultado desejado e qual é a próxima ação que você precisa fazer. Você parou para pensar sobre aquela preocupação sua, você concentrou esforço e tirou uma ação física. Então, gente, chegamos numa discussão. A gente pode gerenciar a quantidade de tempo disponível? É possível tornar 5 minutos 15 minutos? Não. É possível gerenciar a informação que chega a gente? Você prefere tirar todas as redes sociais, tudo que você acessa para não ter informação, não ter que lidar? Não. Então você não consegue gerenciar a quantidade de informação. Agora, uma coisa que você consegue gerenciar são as suas ações, que é aquilo que está sob a sua responsabilidade. E é por isso que o GTD ajuda você a ter escolhas adequadas sobre as ações que você precisa realizar em cada momento. Então, repetindo, o GTD é um sistema, hábitos e as ferramentas que congregam com eles, com esses hábitos novos, tá? Esses são os 5 hábitos para gerenciar o fluxo de trabalho diário, segundo o método GTD. Primeiro, capturar. Então, nós capturamos o que chama atenção. Eu vou tudo com calma, tá? Segundo, esclarecer. Então, nós esclarecemos o que cada item que a gente capturou significa e o que fazer com ele. O terceiro hábito que você tem que adquirir é de organizar aqueles resultados, né? Se é um projeto, se é uma ação, aquilo que você esclareceu. Você vai organizar e botar em algum lugar. Quarto hábito é que você vai refletir sobre esse caminho ou esse projeto que você organizou.
E por fim, depois de você ter passado por esses 4 hábitos, você também vai ter o hábito de refletir, depois de refletir e se engajar. Ou seja, além de você refletir, ver a importância e como fazer, você também tem que estar motivada para fazer aquilo a longo prazo, tá? Então são esses 5, a gente vai passar de pouco em pouco, eu vou também ver a hora para não passar muito, mas vamos lá. O primeiro então é capturar. Gente, então, isso num cenário que a gente está numa vida normal, né? Tipo no dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, qualquer informação que chegar a você, você vai capturar. Não pensa sobre aquilo no momento, captura. Como você captura? Escreve no post-it, escreve num bloco de notas, você simplesmente vai registrar. Então, você vai coletar aquilo que te chama atenção. Precisa ser uma informação de dado? Não necessariamente, pode ser uma música, pode ser uma imagem. Você escreve, nossa, quadro do Dali, me chamou atenção, tá? Então, para isso você precisa, como é um hábito, você precisa de uma ferramenta. Então, existem ferramentas de captura, como post-it. Tem também aquelas caixas de entrada, sabe aquelas caixas que tem andar? E aí você vai jogando papel, tipo papel. Você escreve ali o que você capturou e joga ali, como se fosse uma caixa de entrada. Também tem como botar no e-mail, tem como botar no Evernote, que é um aplicativo que eu super recomendo, já vou falar sobre ele. Então, essas ferramentas, elas vão fazer parte do seu estilo de vida se você quiser aplicar o GTD. Então, elas sempre têm que estar disponíveis, seja no celular, como por exemplo, na minha área de entrada, digamos, do celular, tem um lugarzinho para eu botar tudo que eu capturo, que a gente vai chamar de tralha. Tudo que a gente captura, a gente chama de tralha, tá? Que a gente não sabe o que é, chama de tralha. E depois, pode ser também que seja uma caixa de entrada física, tá? Então, gente, esvaziar caixa de entrada, esvaziar a cabeça, não é concluir. Você não sabe ainda o que você está fazendo com essa captura. Você só vai deixar armazenar, tá? Então, tudo vira tralha. No meu caso, eu uso o Evernote e eu super recomendo mesmo. Então, eu tenho uma caixa de entrada em que tudo que as pessoas passam para mim eu anoto e ponho ali. Não estou pensando em nada sobre aquela informação agora. Por enquanto é tralha. Não sei nem classificar. Tá, beleza. Isso eu tô falando de um hábito numa vida normal, né? De capturar. Nessa quarentena, a gente precisa destralhar a vida. Eu já vou voltar nesse ponto, mas tipo assim, primeiro eu tô explicando os princípios do GTD e a gente vai chegar no ponto sobre como você que nunca ouviu falar sobre GTD, sobre esse método do David Allen, pode fazer agora na quarentena para pegar todas as informações que existem da sua vida existentes e destralhar a sua cabeça. Isso é ótimo. Dá uma libertação assim para poder pensar coisas novas, enfim, já vamos chegar nesse ponto. O segundo hábito, gente, é esclarecer. Já capturou? A informação já não está no seu celular, no seu bloco de notas, na sua caixa de entrada física? Você tem que processar o que aquilo significa. E a primeira pergunta, quando você olha o papel, exemplo, no fim do dia, você vai processar o que está na sua caixa de entrada. Você vai perguntar, demanda ação? É algo que exige uma ação física? E o GTD, ele oferece um sistema para você poder entender o que é aquilo que você capturou, que está aqui, e eu vou deixar disponível nos stories para vocês darem print, para depois levar para casa e poder processar aquilo que vocês estão capturando. Então, existe uma tralha que vai estar na sua caixa de entrada, que você já capturou, é o primeiro hábito, e você vai olhar aquilo e vai falar, o que é isso? É possível de ter ação? Eu consigo fazer alguma coisa em relação a isso? Existem duas respostas. Sim e não. Então, você vai decidir se aquele item que você capturou é uma ação e se for uma ação, qual é a ação necessária? Vai botar depois no lugar que precisa, né? Para poder fazer. Do seu sistema de organização. Então, não se assustem com esse slide, mas dentro desse sistema, qual é a pergunta principal quando você vai processar? Demanda ação? Por exemplo, capturei Hey Jude, uma música que eu gostei. Demanda ação? Não. Então, tem 3 opções para quando não demanda ação e tem várias ações quando demanda ação. Por exemplo, falar com Bia. Sei lá, capturei isso porque eu lembrei. Demanda ação? Sim.
Então, se a resposta for sim, e é uma ação, uma atividade física, e se ela levar menos de 2 minutos, você faz na hora. Falar com a Bia pelo WhatsApp, mandar uma mensagem, leva 2 minutos? Leva, então eu cumpro. Isso tudo à noite. Se ela levar mais de 2 minutos, você se pergunta, eu sou a pessoa certa para fazer isso? Vou falar com a Bia? Sou, beleza. Mas se eu não fosse a pessoa certa, delegue essa ação. Então já manda mensagem para Roberta e falar, Roberta, manda mensagem para Bia. Agora, se eu levar mais de 2 minutos e eu for a pessoa certa, então essa ação vai ser incluída num lugar, que é ou lista de projeto ou lista de próximas ações. Vou explicar. Agora, se a resposta for não, Hey Jude, tá, não exige ação, mas é uma coisa que eu quero guardar? Então eu não vou botar no lixo. Então, ou ela vai ser incubada numa lista de talvez algum dia, ou ela vai para uma lista de referências. Isso sou eu processando uma informação à noite, tá bom? Mas, para você saber onde colocar essa informação processada, você vai ter que organizar. Então, o terceiro hábito é organize. Então, você vai dar um lugar para essa informação, para essa ação. Então, tudo que foi processado, você vai botar no lugar. Então, o primeiro ponto é tudo que exige ação, eu comentei com vocês, ou vai para projeto, ou vai para próximas ações, ou para algumas listas. Eu vou explicar agora. É meio detalhado, no livro está bem explicado, mas vocês vão me entender facilmente. Então, lista de projetos. Eu vejo uma informação e penso, nossa, é uma informação que tem a ver com projeto. O que é um projeto? O projeto... Antes disso, gente, tem vários tipos de lista, agora eu vou passar, tá? Para a próxima lista de projetos. Então, o que é um projeto? Projeto é como se fosse passar na OAB. É alguma coisa que exija múltiplas ações, tá? Projeto não é tipo, fazer uma empresa. Não, projeto é qualquer coisa que exija múltiplas ações, tá? Então, uma coisa é passar na OAB, outra coisa é comprar o livro da OAB. Comprar o livro da OAB é uma ação, não é um projeto. Agora, passar na OAB é um projeto. Entenderam a diferença? Então, se eu capturo OAB, vamos supor, eu tenho que ver, exige ação? Sim. É algo que depende de mim? Sim. Leva menos de 2 minutos? Não. Leva mais de 2 minutos, tá. Olha, tô vendo isso, acho que é um projeto, então vou dar um resultado, passar na OAB. Então, fazer acontecer alguma coisa exige que você defina o que aquilo significa, mas com um resultado pretendido e uma ação, que foi exatamente o exercício que a gente fez. A gente acabou de fazer esse exercício, que tem a ver com o projeto. Então, na lista dos seus projetos, você vai incluir aquilo que exige mais de uma ação, mas tem um resultado pretendido. Quando você define um resultado pretendido, você pode organizar as ações, tipo, cada semana você faz uma ação. E aí você consegue botar no seu calendário, na sua agenda, entendeu? Então, lembrando, existe uma grande diferença entre projeto, que é um resultado de várias açõezinhas e uma ação. Pode ser calendário, pode ser na agenda, pode ser no planner, mas você tem que ter um lugar que você vai botar a data dessas ações. Não necessariamente sua lista de projetos precisa estar na agenda, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. No meu caso, está no Evernote. Então, beleza. Agora, se a resposta for não, como eu expliquei, ou vai para o lixo ou vai para 2 tipos de lista. A primeira delas não exige ação, mas quem sabe um dia, por exemplo, Museu do Rio de Janeiro. Exige uma ação agora? Não. Mas talvez um dia, quem sabe? Depois eu penso sobre esse Museu do Rio de Janeiro. Vai para a lista de algum dia, talvez. Depois eu penso sobre isso. Depois, tá? Agora, se for uma informação que é um dado, por exemplo, Hey Jude é uma música. Poxa, exige ação? Não. É alguma coisa que eu preciso pensar depois? Não. Mas é uma referência. Eu vou botar na minha lista de músicas que eu gosto. Então, existem 2 tipos de lista que não é de ação nem de projeto, que é algum dia, talvez, e referências. Então, a lista de algum dia
talvez, por exemplo, no meu caso, tenha algumas ideias de blog, comprar, o que eu preciso comprar, estudar, fazer, coisas meio que aleatórias que eu nem tô pensando agora, porque não é meu foco, mas algum dia talvez eu vá tirar alguma ação para fazer. Ou então material de referência, é a lista de todo tipo de informação que eu quero ter acesso, mas não exige ação. Então, por exemplo, dados da minha vida geral, tá ali no Evernote nas referências. Você pode ter referências que são físicas também, não precisa estar no Evernote. Você pode ter uma pasta que você organiza todos os... Por exemplo, eu tenho um arquivo físico que tem todos os meus documentos escolares. São referências, eu posso precisar daquilo algum dia. Exige ação? Não exige. Mas está ali na caixa de arquivo físico. Ou então, sabe qual é o outro tipo de referências que a gente tem, costuma ter? Ou HD externo, ou Drive, que são pastas que você coloca informação ali, beleza? Então, por exemplo, eu tenho também pasta física, porque eu também tenho documento físico, eu vou escanear tudo, por enquanto eu não fiz ainda isso, né? Mas isso é material de referência. Então é isso, você vai pegar esse esqueminha que eu vou deixar disponível nos stories e você vai processar, né? Depois de processar, para falar se tem ação ou não, você vai organizar e dar um lugar para aquela informação. Ou lista de projetos, ou lista de talvez algum dia, ou material de referência. Aí depende do que você tem. No meu caso, eu também tenho calendário, lista de próximas ações, ou aguardando resposta, eu ponho no meu planner. Ou pode ser na agenda, ou pode ser no aplicativo. Mas isso é lista de projetos? Não, é lista de ações. Tem que diferenciar. Então, no calendário, eu ponho lá, levar brinco para minha irmã 8 horas. E aí eu ponho as ações. Um aplicativo muito bom para botar ações é o Nirvana. Quem quiser anotar aí, Nirvana, tá? Ele é um aplicativo para aplicar o GTD. Nirvana. Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2, a gente vai aplicar tudo que a gente aprendeu até aqui, mas com um exemplo. Então, vamos pegar uma tralha que eu capturei. Então, capturei Café João. João Lucas é um amigo meu, muito meu amigo. E aí, na hora eu falei com ele, aquela informação tava me... Aí eu falei, não, vou anotar, Café João. Aí eu botei na minha caixa de entrada no Evernote e chegou a noite, eu preciso processar, vou esclarecer aquilo e organizar, dar um lugar. Café João. Então, capturei. Aí peguei aquele esqueminha, olhei para o Café João e pensei, exige ação? Exige. Mas qual é a próxima ação? Mandar mensagem para convidar. Leva menos que 2 minutos? Não, porque eu sei que com o João eu converso. Então, eu vou combinar dia, hora e local. Eu preciso ter um tempinho, tipo 10 minutos, sei lá. Então, eu vou para a lista de próximas ações. É uma ação que tem que ir para o meu planner, vai para o meu calendário. Então, eu vou lá anotar Café João no meu planner. Próximo exercício para ver se fixou. Capturei a seguinte informação. Conversa Selma. E aí eu escrevi nessa captura, nessa informação, assim, ideias do projeto Jurujuba, iniciar metodologia, ver performance. Isso eu escrevi na hora, mas eu capturei, né? Vamos processar. Aí cheguei à noite, olho para aquilo e falo, o que é isso? Exige ação? Cara, exige, mas parece que é uma coisa maior, parece um projeto, porque exigem várias ações. Pô, então é um projeto para ver a metodologia de um site. Pô, não é mandar mensagem, vocês estão entendendo? É um projeto. Então, eu vou lá na minha lista de projetos e botar Projeto Jurujuba. E aí eu ponho várias ações que estão relacionadas àquele projeto e vou marcar no meu calendário apenas a próxima ação. Pronto, já processei e já dei um lugar. O Conversa Selma foi para a lista de projetos. A quarta etapa é refletir, porque você já deu um lugar para aquela informação. Mas você precisa refletir. E como eu comentei com vocês, você vai refletir sobre onde vai estar ou quando vai fazer à noite. Então, o ideal no método GTD é que você faça uma revisão diária à noite da sua caixa de entrada. Ver tudo aquilo que você capturou no dia para poder processar, organizar e dar um lugar, tá? Então, você vai destralhar as informações que você capturou. E dali você vai tirar a lista de próximas ações, às vezes vai sair um projeto, mas isso é uma revisão diária. Mas há também a revisão semanal. Para que serve a revisão semanal?
para você ver a lista de projetos, para ver como é que está caminhando algum projeto, para ver a lista de talvez, quem sabe no fim de semana, quando você organizar um tempinho para ver a semana, você vai lá na sua lista de talvez e pensa, será que eu quero pensar sobre isso agora? Pode ser que sim, pode ser que não. E existe também um planejamento semanal, que é diferente da revisão semanal. Revisão semanal é você ver o que aconteceu na semana, os projetos, como que estão sendo, enfim, gerenciados por você, e você planeja a próxima semana. Por fim, isso é óbvio porque a gente vai fazer à noite, né? Então, assim, não tem muito mistério. Uma revisão diária para destralhar, e aí no fim de semana você tira um tempinho assim para poder organizar. Por fim, você vai se engajar naquilo. Depois que você já capturou, processou, organizou, já deu lugarzinho, você precisa se engajar com aquilo. E o GTD, ele trabalha muito, né? Então, na verdade, a pergunta é, como você vai decidir o que fazer e não fazer? E ele dá uns métodos, né? Ele fala 3 métodos para você de engajamento. Como que você organiza as suas ações, se é por prioridade, se é por critério de trabalho pré-definido, se são por níveis. Eu prefiro o dos 6 níveis, porque você vai botando do térreo até os horizontes elevados. Então, por exemplo, no térreo são as ações atuais. Quais são as ações dessa semana? Horizonte 1, os projetos. Aquilo que tem um resultado pretendido com várias ações no meio, tá? O horizonte 2, dá para botar áreas de foco da sua vida. Vida de estudo, vida de trabalho, tipo numa pilha. Gente, tem muitos detalhes. Sério, quem quiser depois me segue, manda mensagem para eu poder falar pessoalmente, porque aqui eu não vou conseguir explicar tão detalhadamente. Mas uma coisa importante, ele fala que o horizonte 3, 4, 5 são objetivos, visão, propósitos e princípios. Eu não falei nada disso até agora. O que é isso? Eu chamo isso de horizontes elevados. O que acontece? Você também precisa, de vez em quando, revisar os grandes cenários da sua vida. A gente não é só feito de ação, projeto. A gente tem metas anuais, tem plano de vida. E o que acontece? Quando você tem o pé no chão, você tem um domínio sobre esses aspectos mais triviais da sua vida, você tem um campo que ele é fecundo para você ter uma inspiração que é natural de questões mais elevadas. Então você não fica só na parte dos projetos, você começa a pensar em questões mais profundas. E é por conta dessas motivações profundas, inclinações, que a gente acaba se engajando mais ainda. Por isso que os horizontes elevados são importantíssimos para o nosso engajamento, para a gente manter a constância. Então, é importante conduzir esse processo do GTD, não apenas enquanto projeto no térreo, mas também enquanto projeto em horizontes elevados. Então, a mensagem importante é pensar no futuro de maneira positiva, é fundamental, mas esse pensamento vai se manifestar com maior eficácia quando você estiver ligado num térreo bem fundamentado, né, no mundo material. Então, se você tem esse ordenamento material, pelo menos das coisas que você está conseguindo fazer, de projeto, isso, gente, te dá uma base muito segura para você começar a pensar em questões assim, cara, e daqui a 5 anos? Quais são meus projetos daqui a 5 anos? Então, isso é muito legal do GTD. Em resumo, são 5 hábitos, gente. Capturar, esclarecer, organizar, refletir e se engajar, tá? Esses são os princípios do GTD. Beleza. E nessa quarentena? Chegamos ao ponto principal, né? Na quarentena, a proposta que eu faço a vocês, ou a você que está me assistindo, é destralhar a sua vida. Talvez você seja uma pessoa organizada, talvez você não seja uma pessoa organizada, tipo, você tem uma gaveta só de bagunça. Eu já fui essa pessoa. Eu tinha uma gaveta só de bagunça, eu não sabia o que tinha ali. Eu sabia que tinha algumas coisas, mas eu não sabia o que tinha ali. Então, se você tem vontade de pegar tudo que você tem no seu quarto, na sua casa, reorganizar, tipo, gente, vamos dar um bate, vamos aproveitar essa quarentena para destralhar e aproveitar os elementos que aparentemente são da crise. Por exemplo, você está em casa, você tem tempo. Todas as coisas que estão disponíveis para você, tipo seus bagulhos, estão todos com você. Inclusive pode até estar te atrapalhando no momento. E você tem essa expectativa do que vem, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um dia, daqui a 10 minutos. Mas, cara, é o momento da gente começar a reorganizar a nossa vida até para se preparar para sair da quarentena. Isso é ótimo, gera uma esperança, né? Nossa, quando eu sair dessa quarentena eu vou estar super mais organizada, vou conseguir capturar as coisas,
vou poder gerenciar novos projetos. Então, assim, tudo que está na sua vida de tralha, esse é o momento de destralhar. Então, por exemplo, cartão antigo, papel, material escolar, anotação, PDF velho, documento, tudo que é tralha pode ser desde coisas físicas a coisas que estão na sua cabeça que você sabe quando você fica ansiosa com muita coisa para resolver? São várias coisas que estão na sua cabeça, você não tirou, você só capturou e as coisas estão viajando por lá. E o GTD ajuda a deixar a sua mente como água, como eu falei, para você ter a prontidão de resolver. E para isso, você então pode parar um dia, pega um sábado, um domingo, vai demorar, tá? Eu fiz isso em 2 dias porque eu tinha muita tralha, como todo mundo, né? Mas pega uma lista de gatilhos. Eu também vou deixar depois um box de perguntas para vocês inserirem o e-mail. Para quem quiser esse PDF, né, dessa apresentação, para ter essa lista de gatilhos e poder aplicar em casa, tá? Mas por que eu botei lista de gatilhos? Porque às vezes a gente para assim, tá, vou destralhar minha vida. Eu sento na minha cama e fico, tá, o que eu tenho que destralhar? Então você precisa de gatilhos para te lembrar o que tá na sua cabeça. Então, por exemplo, assuntos pessoais. Projeto iniciado que você não concluiu, projeto que precisa ser iniciado, compromisso com a família, com o namorado, próximos aniversários, um casamento, lazer, quais são os livros, lugares, na sua casa, que blusa que tá rasgada, coisas assim, gente. Você vai pegando esses gatilhos para lembrar das informações que você tá tudo com tralha na sua cabeça, ou no seu quarto, provavelmente. Assuntos acadêmicos, provas feitas, material de estudo, ideia de artigo, histórico escolar, documento. Assuntos profissionais, projetos iniciados que você não concluiu, compromisso com seu chefe pediu aquela coisinha, enfim. Pega essa lista de gatilhos, senta num dia, liga o ar-condicionado se você tiver, ou não, liga o ventilador, põe uma música bacana e começa a capturar tudo que é da sua vida. E como você vai fazer isso? Você vai sempre anotar no papel, você anota tudo. Cada tralha que você captura, põe no papel e vai botando na cama. Aí você vai fazer a pergunta do sistema, que é o quê? Demanda ação? Preciso fazer algo a respeito disso? E tem 2 respostas. Sim, não, né? Então, você vai ter uma pilha de coisas que você capturou, porque, gente, você está destralhando a sua vida. Vai ser uma pilha grande. Com certeza vai ser uma pilha grande. Então você vai botar em um montinho coisas que exigem ação. Todas elas exigem ação. Então, vai botar no montinho de sim. Coisas que não exigem ação. Pode ser referência, pode ser lista de talvez. Vai botar no montinho do não. Você vai pegar esse print, tá? Se você não quiser comprar o livro, só seguir o print que eu tô explicando tudo aqui. E vai processar aquela informação. E aí, a partir daí, foi o que eu comentei, gente. Vocês podem criar no Evernote essas listas. Eu recomendo que seja no Evernote, mas, por exemplo, você pode ter um lugar de referência que é seu HD externo, pode ser... enfim, pode ser qualquer lugar. O importante é que você vai destralhar coisas que são físicas e coisas que são imateriais. Por que eu tô falando coisas físicas? Por exemplo, tinha uma coisa que eu destralhei, quando eu destralhei a minha vida com o GTD, que era um instrumento musical que eu tinha que devolver para uma amiga. Só para vocês entenderem que não é só informação, tipo, ideias. Não, são coisas que estão no seu quarto. Você vai pegar aquela gaveta de bagunça que você não sabe nada do que tem e cada coisinha ali vai ser processada. Vai ser chato? Se você não gostar de organização, vai ser chato. Se você gostar de organização, vai ser legal. Mas você tem que processar, você tem que dar uma finalidade para aquilo. Gente, não dá para viver em modo provisório. Em modo, tô vivendo a minha vida sendo levada. Tipo, essa oportunidade de a gente parar para reorganizar nossas coisas, nossos projetos e pensar, cara, a gente refletindo aí um pouco sobre a morte, sobre doença. Eu sei se eu vou estar aqui daqui a 10 minutos? Eu não sei. Eu sei se eu vou estar aqui daqui a um mês? Eu também não sei. Eu posso pegar a doença, sei lá. Mas assim, o importante é dar um rumo para sua vida. E foi o que eu falei, você só tem a perspectiva de horizontes elevados quando você tem esse térreo bem pavimentado. Então, como que você vai pavimentar esse térreo? Tirando as coisas que são excessivas, tá bom? Então, o último slide são dúvidas. Eu tô com meu celular aqui, talvez, Bia,
Não sei se o pessoal vai falar dúvida aqui. Não sei nem se o horário já bateu. Foi 45 minutos, eu acho. 40. Ah, tá. Então eu vou mudar aqui pra ver se alguém tem dúvida. Mas lembrando, eu vou deixar o print desse sistema, né, que vocês vão processar as coisas. E de fato, a proposta aqui do Turminando a Quarentena, né, eu queria trazer esse GTD. O GTD, gente, é super conhecido, tem gente que ensina, tem a não sei que Godinho. Lívia. Lívia. Não, Lívia Culto. Não. Desculpa. Existe uma mulher que é responsável pela aplicação do GTD no Brasil. Ela é daquele blog A Vida Organizada. Quem quiser informações sobre o GTD, se quiser curso online, tem nesse blog que se chama A Vida Organizada. Eu particularmente recomendaria, caso você queira aplicar o GTD na sua vida, comprar o livro do David Allen, porque ele é super prático, ele faz questão por questão, essa minha palestrinha aqui não é de nada, entendeu? Eu falei os 5 passos, mas ele vai passo por passo para destralhar a vida. Então eu acho excelente. Tá bom? Você tá sem internet aí, né? Tá, então eu vou virar aqui a câmera para ver se alguém tem alguma pergunta. Talvez tenha sido muita informação, mas a ideia é de fato usar a quarentena para poder tirar bons frutos e criar novos projetos, né? Ver a situação não como uma crise, mas como uma oportunidade, tá bom? Vou dar uma olhada, eu nem sei se alguém perguntou alguma coisa. Peraí. Tá, então, Thaís Godinho mesmo, acabei de ver. E a Antônia falou que é um preço super acessível, é verdade. Que mais? Acho que é isso, gente. Assim, quem tiver mais dúvida pode me procurar. Eu vou deixar o print, como eu falei, né? Nos stories. O livro se chama A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Tá bom? Então é isso. Eu acho que eu vou encerrar. Uma boa quarentena pra vocês. Usem esse material para poder destralhar a vida e eu vou deixar meu Instagram, é verdade. Não sei se eu anoto aqui. Depois eu vou botar a lista do processo, né, para poder processar as informações e eu ponho meu Instagram junto, tá bom? E a Thaís Godinho, que é a pessoa do A Vida Organizada, ela tem de fato um canal no YouTube, ela explica tudo. E Larissa Gaudi, se você tiver dúvida, você pode falar comigo, podem me seguir, enfim, tô à disposição, gente. Assim, me ajudou muito na minha vida e eu espero que ajude a de vocês também, tá bom? Um beijo grande pra vocês, boa quarentena. Tchau, tchau.